Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo essa videoaula, hoje a gente encerra o nosso conteúdo da primeira etapa, certo? E vamos encerrar com misturas homogêneas e heterogêneas. É um conteúdo bem simples, mas ele é bastante importante e cai muito nas provas do IF, certo? E para estudar misturas, né, tipo de mistura, a gente viu que era matéria, os estados físicos da matéria, as transformações químicas, transformações físicas. E isso vai contar bastante quando a gente estiver estudando os tipos de mistura. Certo, se a gente vai estudar mistura homogênea e heterogênea, a gente primeiro tem que saber o que é uma mistura. O que é uma mistura? A mistura são formadas por duas ou mais substâncias puras e apresentam propriedades diferentes daquelas apresentadas pelas substâncias puras. Como assim, professora? Lembra que eu expliquei o que era uma substância pura? Uma substância pura é aquela substância livre de qualquer outro tipo de substância. É somente ela, certo? Por exemplo, a água pura, que é aquela água livre de todos os outros tipos de substâncias, que é a água destilada. A gente chama de água destilada, que é aquela água que não tem nenhuma impureza, somente tem a água. O álcool, a amônia, tipo, as substâncias que não estão misturadas a outras substâncias. Ah, essa mistura, ela tem que ser só líquida? Não. Ela pode ser uma mistura sólida, uma mistura gasosa, certo? Aqui, ó, eu trouxe outros exemplos de mistura, que é o ar atmosférico. O nosso ar atmosférico é o exemplo mais sucinto do que seria uma mistura. Por quê? Na atmosfera a gente tem a junção de gás carbônico, de oxigênio, de nitrogênio e ainda tem de outros gases. E a gente não consegue ver. Porém, ela é uma mistura. O nosso ar é uma mistura de todos os gases. Certo. Mas o que seria uma mistura homogênea e heterogênea? Quando eu falo de mistura homogênea, eu estou dizendo que eu estou homogeneizando, ou seja, eu estou deixando ela totalmente uniforme. Como, por exemplo, aqui, eu tenho a água e o sal. Quando eu misturo a água e o sal, vocês estão vendo que só observando assim a gente só consegue ver a água, porque o sal está totalmente dissolvido na água. Então aqui eu tenho uma mistura o quê? Homogênea, certo? E a gente diz que é somente uma fase. Por quê? Porque a gente consegue só ver a água, por conta que o sal está dissolvido dentro da água. E outro tipo de mistura é a heterogênea, já está dizendo, diferente, que não vai ser homogêneo. Por exemplo, eu tenho a água e o óleo. Se eu misturar a água e o óleo, eu tenho uma fase que é a água e a segunda fase que é o óleo. Mas quando eu misturar, vai ficar a água e o óleo, vai ficar ainda as duas fases. Diferente daqui, eu tenho a água como primeira fase e o sal como segunda fase. Porém, se eu misturar a água e o sal, vai se formar somente uma fase, certo? E tipo, tia, mas o que é fase? A fase é cada uma das porções que possui aspecto visual uniforme, que pode ser contínuo ou não, até mesmo quando é observado em microscópio comum. Ou seja, uma fase nada mais é do que uma porção, é o visual daquela mistura. E ela pode ser homogênea ou heterogênea. E também pode ser de uma fase, de duas fases, de três fases, de quatro fases. Mas, lembrando, uma mistura homogênea, ela só vai apresentar uma fase, certo? Porque ela vai estar totalmente dissolvida. Já uma mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases, que pode ser trifásica, polifásica, quando existe quatro ou mais. Então, dependendo do tipo de mistura, se ela vai ser totalmente misturada ou ela não se mistura, a gente vai ter essa diferença, certo? A gente tem aqui, para entender melhor, uma mistura homogênea. Ocorre toda vez que uma mistura apresenta uma única fase, ó, como eu falei, única fase. Por mais que eu tenha duas fases iniciais, ela vai terminar só com uma fase. Então, ela vai ser monofásica.
Por exemplo, aqui a gente tem a água e o açúcar. Quando a gente mistura, a gente consegue visualizar somente a água, mas o açúcar está dissolvido aqui dentro, porém a gente não consegue visualizar. E outro tipo de mistura homogênea, a gente tem a água e o sal, como eu apresentei, a água e o açúcar, a água e o álcool, o ar sem partículas sólidas em suspensão. Mas a mistura de todos os gases é uma mistura homogênea, certo? O bronze, a gasolina, o vinagre são vários tipos de mistura homogênea, que possui somente uma fase. E a gente tem a mistura heterogênea, que ocorre toda vez que a mistura apresenta duas ou mais fases, e são classificadas como polifásicas, quando tem 4 ou mais. Então, aqui, exemplo, eu trouxe a água, o óleo e a areia. Quando eu misturo, eles não vão se misturar. Então, vai apresentar 3 fases bem diferenciadas. O óleo em cima, a água no meio e a areia embaixo, certo? Outro tipo de mistura heterogênea, a gente tem a água e o gelo, a água e o óleo, a areia, o sangue e o leite. Aí você se pergunta, nossa tia, o sangue? Mas quando a gente vê o sangue, a gente vê ele homogêneo. Quando a gente vê ele a olho nu, ele é homogêneo. O leite é homogêneo. A gente olhando aqui sem ser a microscópio, tipo a olho nu, eles são homogêneos. Porém, quando a gente vai a nível microscópio, o sangue e o leite, eles são heterogêneos. Eles têm partículas, tem muitas partículas dentro dele, certo? Partículas bem diferenciadas. Então, o sangue e o leite, por mais que a gente veja eles homogêneos a olho nu, eles a nível microscópio, eles são heterogêneos, certo? Guardem essa informação. Importante, algumas vezes não é possível detectar se uma mistura é homogênea ou heterogênea a olho nu. Existem misturas que só revelam seu caráter heterogêneo quando são observadas a microscópio, como o leite, o sangue, a maionese, as tintas, a neblina, a fumaça, a geleia e muitas outras, como eu havia dito antes, com o exemplo do leite e do sangue. Eles são misturas heterogêneas, quando a gente observa a nível microscópio. E a gente chama esse tipo de mistura, quando eles se apresentam assim homogêneo, mas olhando a microscópio heterogêneo, a gente chama de colóide. Aí tem vários tipos de colóide. A gente tem os colóides aerosóis, que tratam-se de partículas líquidas ou sólidas suspensas em um meio gasoso. Eu trouxe a fumaça e o vapor. Aquela fumaça e o vapor que a gente vê parece homogêneo, mas a nível microscópio eles são colóides, ou seja, eles têm várias outras partículas suspensas no ar, certo? A espuma, aqueles marshmallows que a gente come, a nível microscópio, eles também possuem partículas suspensas, certo? Os cremes de barbear também, se você olhar a nível microscópio, também possuem outras partículas. E por isso a mistura é heterogênea, porque não se misturam. Por mais que a gente olhe e pareça ser homogêneo, olhando esse olho nu, a nível microscópio ele é heterogêneo. Existem outras partículas que fazem parte da composição daquela substância. E as emulsões também, por exemplo, a maionese e a manteiga. Por mais que a gente olhe assim e veja, nossa, mas é tão misturado, tão homogêneo, a nível microscópio também é heterogêneo. E por último, os acrossóis, que são aquelas tintas, aquela gelatina e o sangue. 3 tipos de acrossóis. Eles também, a nível microscópio, eles são heterogêneos, certo? Mas olhando assim, engraçado, a gente olha assim, nossa, que homogêneo, mas não. A nível microscópio, que vai ser estudado, ela é considerada uma substância, uma mistura heterogênea, certo? E a gente tem como exemplo as tintas, as gelatinas e o sangue. E com isso, gente, a gente encerra nossa aula hoje e daremos depois início à tabela periódica. E é isso. Estudem e façam os exercícios.